Esta eleição tem um ponto em que todos os candidatos concordam. A transmissão ao vivo, realizada pela Nordeste TV, do primeiro debate da história de Sobral, é motivo de orgulho para todos. É hora de saber tudo que os candidatos têm a dizer e tirar as suas dúvidas sobre as propostas de cada um. Assista! Será nesta terça, dia 18, às 10h45 da noite, aqui na Nordeste TV. Olá, muito boa noite para você. A Nordeste TV inicia agora o debate com os candidatos a prefeito de Sobral. É o primeiro a ser realizado por uma emissora fora da capital. Estão presentes aqui em nossos estúdios os 4 candidatos cujos partidos têm representação na Câmara dos Deputados. A disposição dos candidatos foi definida em sorteio, realizado antes desse debate, e ocupam os púlpitos numerados de 1 a 4 nesta ordem. Bom, Dr. Guimarães, do PV, Marco Prado, do PSDB, professor Oswaldo, do PSOL, e o candidato Veveu, do PT. Todas as regras foram previamente acordadas com as assessorias dos candidatos e homologadas junto ao Tribunal Regional Eleitoral em Sobral. Juntas nessa cobertura, a Nordeste TV e o SBT reafirmam o compromisso com o processo democrático e esperam ajudar a você, eleitor, na escolha do melhor representante para administrar Sobral, município de maior dimensão econômica e política da região norte do nosso estado. Em respeito à democracia e ao eleitor, a Nordeste TV espera que este debate seja pautado pela cordialidade, entre os adversários e pelo confronto salutar de ideias e propostas para a cidade de Sobral. Agradecemos a presença de todos os candidatos e também a sua audiência. O debate está sendo transmitido ao vivo, então, bom debate a todos vocês. Bom, mas antes, candidatos, da gente iniciar esse debate, vamos dar uma olhadinha, vamos ao vivo dar uma olhadinha para ver como é que está a movimentação aí do povo na Praça São João, centro de Sobral. A gente pode ver aí a presença da militância, que compareceu para acompanhar o debate, que inclusive está sendo transmitido por um telão aí na praça. Agora, nós vamos conhecer os candidatos que concorrem à Prefeitura de Sobral. Francisco José Alves Guimarães é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará, onde também se formou em Direito. É procurador da Fazenda Nacional e primeiro suplente de deputado estadual. Marco Antônio Barroso Prado é advogado formado pela Universidade de Fortaleza e agropecuarista. É casado e tem 6 filhos. Já disputou a Prefeitura de Sobral 3 vezes. Atualmente exerce o mandato de vereador. Francisco Oswaldo Aguiar é graduado em História e leciona em faculdades em Sobral. É casado e pai de 2 filhos. A militância teve origem nos movimentos sociais. É presidente do Partido Socialismo e Liberdade em Sobral. José Clodoveu de Arruda Coelho Neto é advogado, casado e tem 4 filhos. Um dos fundadores do PT em Sobral, foi vereador, superintendente do IFAM e assumiu a Prefeitura de Sobral em 2011. Agora disputa a reeleição. Bom, conhecidos os candidatos, vamos agora às regras desse primeiro bloco do debate. O mediador formula uma única pergunta destinada a todos os candidatos. A ordem de resposta seguirá a numeração dos púlpitos demarcados de 1 a 4. Cada candidato terá 1 minuto para responder. E a pergunta é: por que
o senhor é candidato a prefeito de Sobral. De acordo com a regra do debate, né, a ordem da resposta obedece à sequência numérica dos púlpitos, que começa à minha esquerda com o candidato doutor Guimarães. E termina com o candidato Veveu Arruda. O primeiro a responder, então, é o candidato doutor Guimarães. 1 minuto. Boa noite a todos, boa noite Sobral, boa noite aos concorrentes que estão aqui presentes. Sou candidato a prefeito de Sobral, centrado em 2 pontos importantes. Primeiro, resgatar a grande dívida que a prefeitura de Sobral tem para com grande parte da população, principalmente aquelas pessoas que moram nas áreas, na periferia de Sobral e nos distritos, onde falta água, onde falta medicamento, onde a assistência social não tem chegado. E o outro ponto é para preparar a cidade para o futuro, preparar estruturalmente Sobral para o desenvolvimento demográfico que está aí, crescimento demográfico, e também para o desenvolvimento econômico das próximas décadas. Muito obrigada, então, candidato doutor Guimarães. A mesma pergunta agora será respondida pelo candidato Marco Prado. 1 minuto, candidato. Boa noite, parabenizo a Nordeste TV, cumprimento os candidatos. E você que está em casa, até esta hora, 10h45, esperando propostas sérias, compromisso com o futuro da nossa juventude, mais emprego, mais qualidade de vida. E eu, Marco Prado, sei que estou preparado para administrar minha querida Sobral, minha princesa do Norte. Vamos dar dignidade ao nosso povo, respeito, carinho, segurança, água de qualidade, água potável. Sobral, eu conheço tuas belezas, eu conheço tuas dores, eu tenho 45 anos de respeito a você, sobralense. Você me conhece. E boato algum, mas boato algum maldoso vai me tirar deste amor recíproco que eu tenho por Sobral e Sobral tem por mim. Sobral, eu vou te deixar verdadeiramente princesa. Muito obrigada, candidato. Agora é a vez do candidato professor Oswaldo. Boa noite a todos os candidatos, boa noite a todos os sobralenses. É um prazer estar hoje aqui apresentando a nossa candidatura. Sou candidato porque nós queremos romper com essa velha oligarquia que há décadas vem se alongando em Sobral, e nós achamos que é necessário a gente romper com essa velha política, a política do favor, a política do privilégio, e nós queremos romper essa forma de fazer política e construir a política do direito social. E para isso nós temos um plano de governo que vamos contemplar a natureza, vamos contemplar a ampliação do poder popular e vamos sim construir o direito e a justiça social, porque é o caminho que a gente vai construir uma nova Sobral, uma Sobral que seja para todas as pessoas. Queremos priorizar o nosso governo para as pessoas mais pobres do nosso município, da sede do município e também dos nossos distritos. Vamos junto construir uma Sobral participativa, organizada, chamando todos para juntos romper. Tempo esgotado, muito obrigada, candidato. Agora é a vez do candidato Veveu Arruda. Boa noite a todos, boa noite aos demais candidatos. Eu parabenizo a TV Nordeste por essa iniciativa. Eu quero ser candidato a prefeito de Sobral porque eu quero melhorar a qualidade de vida das pessoas, especialmente das pessoas que mais precisam. Tenho muito orgulho de ter participado dos últimos anos de conquistas importantes na nossa cidade. Sobral, por exemplo, tem a melhor estrutura de educação do Nordeste, uma das melhores do Brasil. Mas temos muitas mudanças ainda a fazer. E eu quero ser responsável por essas mudanças. Mudanças visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas que mais precisam, que moram em toda a cidade, nos distritos, nos bairros, nas comunidades rurais. Para isso, é preciso todos nós nos juntarmos para erradicarmos a pobreza extrema do nosso município. São 7.000 famílias que ainda vivem nessa situação. Saneamento 100%, escola de tempo integral, mais unidade de saúde da família, geração de emprego e renda, enfim, tudo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigada pelas suas contribuições, candidato. Chegamos ao fim desse primeiro bloco. Vamos agora a um rápido intervalo.
Estamos de volta com o primeiro debate da Nordeste TV. Conheça agora as regras deste segundo bloco. Neste bloco, os candidatos responderão a perguntas temáticas. O mediador sorteará primeiramente o tema. Em seguida, fará o sorteio do candidato que formulará a pergunta ao candidato de sua livre escolha. O mediador fará o sorteio do próximo tema e o candidato que primeiro respondeu escolherá o próximo a responder e assim sucessivamente. O último escolhido para responder deverá dirigir-se ao primeiro candidato sorteado para perguntar. Cada candidato terá 30 segundos para formular a pergunta e 2 minutos para a resposta. A réplica e tréplica serão de 1 minuto cada. Bom, vamos agora ao sorteio do primeiro tema deste debate. Bom, o tema sorteado: segurança. Bom, quem fará a primeira pergunta da noite sobre o tema segurança será o candidato Veveu. Lembrando que o candidato que primeiro perguntou será o último candidato a responder. Pois não, candidato. Pergunto ao candidato Oswaldo. O senhor tem 30 segundos. O aumento da insegurança em Sobral decorre principalmente do uso de crack e outras drogas, como ocorre no Brasil inteiro. Eu pergunto qual a sua proposta para o enfrentamento deste problema. Candidato, o senhor tem 1 minuto, 2 minutos para a sua resposta. Bem, segurança deve ser uma política de prevenção que se inicia na escola, Veveu, se estendendo para a família e para a comunidade. Não deve ser um caso de polícia. A violência, ela gera violência. Então nós achamos que a segurança, tem que ser encarada como uma questão da educação. Política de redução do preconceito contra as comunidades mais carentes deve ser encaminhada por todos nós. A política do cuidado do outro, da dignidade, da consciência. Nós não podemos estar criminalizando as pessoas. Então a segurança é fundamental como um processo de educação. Nós temos que cuidar das pessoas. Ampliar a política dos direitos humanos e a proteção social é um dos caminhos que nós vamos fazer em Sobral quando a gente estiver na gestão pública. Humanização de todo o sistema de policiamento. O combate é pela cultura, pela arte e pelo esporte. Nós vamos fazer um grande movimento em Sobral, chamando as pessoas para cuidarem umas das outras. É importante, esse é um movimento que nós queremos fazer pela Sobral, que a gente quer cuidar do presente e do futuro. Não podemos tratar a segurança apenas como uma questão de polícia. Nós temos que zelar as pessoas, chamar as pessoas para entender, porque é um problema da sociedade, é um problema social. A política é importante para a gente enfrentar todas essas questões, que é uma das mazelas do sistema capitalista. É uma das mazelas. A droga que está correndo nos nossos bairros, nos nossos distritos. Isso é fruto desse modelo de sociedade que nós vamos romper, que nós queremos acabar com isso. Fazemos com que as pessoas possam cuidar uma das outras e assim a gente ter uma sociedade para o futuro. Candidato, o senhor tem agora a sua réplica. Bom, eu considero fundamental nós encararmos essa questão enfrentando 3 problemas básicos. Para mim, a prevenção, o combate ao tráfico e a ação de apoio aos dependentes de crack e outras drogas, porque em Sobral a violência do crack, a violência tem como base, sem dúvida, o uso do crack e outras drogas. Então, derivação não resolve o problema. Nesse sentido é que eu entendo que é fundamental para todos nós a escola de tempo integral, esporte, cultura, lazer. É necessário unidade de tratamento para os portadores, os usuários, mas é necessário também o tráfico, o combate ao tráfico, porque o combate ao tráfico é necessário para evitar a disseminação do uso do crack, mas fundamentalmente a prevenção e, evidentemente, o cuidado com o usuário, porque necessita de apoio. Candidato, o tempo da sua réplica esgotado, agora o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Reduzir a cultura do medo, do individualismo,
da repressão, da descriminalização, tem que ser uma das metas dos nossos gestores. E a gente não tem como enfrentar uma mazela como essa se a gente não tiver preparado com um sistema de educação que seja capaz de cuidar das nossas crianças, dos nossos filhos, dos filhos da nossa Sobral, se não for pela educação. A educação integral é fundamental. Nós temos que ter o cuidado dessas crianças dentro da escola e fora da escola. E é também uma obrigação da família e da comunidade. Não basta só o gestor público estar preocupado com um tema como esse. É um problema social. E nós temos que chamar as pessoas para enfrentar essa dificuldade da sociedade atual. E para isso é importante que todos nós estejamos dando a nossa contribuição para que a gente possa superar e construir. Candidato, tempo esgotado da sua tréplica. Muito obrigada. Agora vamos ao sorteio do segundo tema desta noite. Bom, o tema sorteado foi educação. Candidato professor Oswaldo, para quem o senhor escolhe para a sua pergunta? O Veveu. No caso, o candidato Veveu seria o último a último, responder. então vamos lá para o doutor Guimarães. Tem uma das suas opções. Doutor Guimarães. Pois não, então. Doutor Guimarães, tem 30 segundos. Doutor Guimarães segundo o nosso gestor público atual, nós somos a melhor educação do mundo. Por que os alunos do ensino municipal de Sobral, quando chegam no ensino médio, nas escolas do Estado, precisam passar pelo programa do governo do Estado, chamado Primeiro Aprender, onde os alunos ainda irão aprender a ler, mesmo tendo passado pela escola de primeiro mundo, que no caso são as escolas do município de Sobral. Então, o que é que você pensa sobre essas questões da educação? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Na realidade, a educação em Sobral, ela é maquiada. Os alunos, até a quinta série, quinto ano, eles recebem por parte da escola uma atenção espetacular, porque é no quinto ano que é feito, como o senhor sabe, a avaliação do IDEB, e esta avaliação, sendo positiva, poderá ser premiada, e dessa forma a escola receberá recursos. A partir daí, se abre mão dos cuidados que se tem, e o resultado é esse que nós todos conhecemos. Só para registrar, veja, no IDEB, no quinto ano, Sobral alcançou 7,3, extraordinários. Mas no nono ano, esse índice caiu para 4,4. Tá certo? Isto é revelador da manipulação que existe com a educação em Sobral. O que a gente pensa e defende? Não devemos ter uma educação só para apresentar índices, números. Devemos ter uma educação efetiva para que o aluno efetivamente se prepare e ele chegue no momento de seguir junto à escola estadual, preparado, sem precisar desses cursos, como você citou agora há pouco, de capacitação, no sentido de que ele venha a acompanhar o nível de ensino. Isto é o que nós vivemos em Sobral. Candidato, pois não? Finalizou? Pronto. A sua réplica é de 1 minuto. A gente sabe que a educação é um direito básico de todo cidadão, né? É fundamental a educação para a vida das pessoas. E nós achamos que a educação não pode ser apenas uma meta de resultado, que a gente faça uma avaliaçãozinha ali, que ensine só matemática e português. Os filhos dos pobres de Sobral estão vendo só português e matemática, não vê filosofia, não vê geografia, não vê história. E eu fico muito preocupado com isso, com o futuro dessas pessoas. A gente sabe que na escola privada, eles veem filosofia, estão vendo antropologia, discute ciência, estão vendo informática, e a gente se preocupa com esse método do falso modernismo de Sobral, de achar que apenas preparar as crianças para uma avaliação está fazendo muita coisa. Eu quero sim uma educação que venha educar a nossos filhos para a vida, para o cotidiano, para que eles possam responder às necessidades de uma sociedade mais... Tempo esgotado, candidato. A sua tréplica de 1 minuto também.
professor tem plena razão quando ele afirma que educar é muito além de buscar índices, números e premiações, sem uma substancial informação dos alunos. Numa escola que nós pensamos, nós vamos inclusive adicionar o ensino, noções de ecologia, que é modernidade, e a pessoa, o aluno tem que aprender, lá, no início. Como também iremos orientar quanto à prevenção das drogas, porque esse é o momento de a gente chegar para a criança e dar essas informações que vão balizar toda a vida dela a partir daquele momento. Vamos agora ao terceiro tema, o sorteio do terceiro tema da noite. Tema emprego. Candidato? Emprego, né? 30 segundos. Vou perguntar para o Marcos. O que o candidato pretende fazer para aumentar a oferta de emprego em Sobral? Bem, com certeza iremos procurar mais empresas para se instalar em Sobral. Mas temos que dar infraestrutura para que essas empresas se instalem aqui. Vamos reativar o nosso querido distrito industrial. Nós vamos implantar o gás natural para que essas empresas tenham um atrativo maior para se instalar em Sobral e diminuir o índice de desemprego na nossa cidade. O que mais me assusta é que há poucos dias, circundando a nossa Grendene, mais de 4.000 jovens, cidadãos, cidadãs, madrugaram, esperando, humilhados, por uma vaga de emprego. E poucos conseguiram. E isso mostra a falta de sensibilidade do poder público atual, desses 20 anos, projeto que vem governando Sobral e que não tem um planejamento para dar mais emprego à nossa juventude, mais oportunidade. E é por isso que nas nossas ruas de Sobral, nas praças, ao meio-dia, 3 horas, nas madrugadas, os assassinatos dos jovens estão crescendo a cada dia. A nossa juventude está correndo até para o crack, porque não tem oportunidade. Mas no nosso governo, não. No nosso governo vai ser diferente. No nosso governo, nós vamos fazer concurso público em todas as áreas, até para procurador do município, para dar oportunidades iguais, para dar direitos iguais aos garotos, ao jovem, ao cidadão dos distritos, dos bairros. Vamos, dentro da prefeitura, receber aqueles alunos oriundos das escolas profissionais e dar uma vaga para eles como forma de experiência, porque aonde eles chegam, o motivo de não ter emprego é porque não tem experiência. Mas no nosso governo vai ser diferente. Nós vamos usar as secretarias para dar esse primeiro emprego ao jovem e ele sim já poderá chegar numa empresa e dizer: eu tenho uma experiência que o prefeito Marco Prado, que a prefeitura de Sobral me segurou e me deu essa experiência e remunerada. É assim que nós vamos trabalhar para diminuir o desemprego na cidade de Sobral. Candidato, 1 minuto para a sua réplica. A questão do emprego, no que diz respeito ao ente público, a capacidade da prefeitura ou do Estado, ela é restrita. Ela funciona mais como indutor, criador das condições para que os empresários ali possam fazer o seu negócio. O que a gente vê em Sobral, sempre no momento que antecede a eleição, é sempre a preocupação do gestor de anunciar novas empresas, mas isso a gente tem acompanhado, a eleição após eleição, na realidade isso não se concretiza, como é o caso da fábrica de cerveja, que foi anunciada e nunca chegou aqui, como é o caso do projeto de criação de avestruz, que veio aqui, a prefeitura entrou, pagou caro, deu terreno, e eles fizeram o levantamento, deram um rombo e foram embora, e não ficaram. Então precisa ter cuidado com isso. Tempo esgotado, candidato, agora vamos à tréplica. Bem, nós também iremos abrir crédito para pequenas
empresa e microempresa. Aquela empresa do fundo de quintal, nos distritos, observando aptidões dos jovens e das pessoas com mais de 40 anos. Agora eu quero dizer para o candidato Guimarães que ele teve a oportunidade de trabalhar para o desemprego em Sobral como deputado. E ele não assumiu os compromissos que ele teve em Palanque, quando teve a oportunidade de assumir a Assembleia Legislativa como primeiro suplente. E agora fica só a reclamar, sem projeto, não assumiu um compromisso que ele tinha com a população do Sobral e Estado de Ceará para trabalhar com seus projetos na Assembleia Legislativa. Informo a produção do programa que o direito de resposta foi pedido pelo candidato do PV, o candidato Dr. Guimarães. O seu pedido vai ser analisado pela nossa comissão e logo mais a gente trará a resposta, ok? Agora vamos ao quarto e último tema desse segundo bloco do debate aqui da Nordeste TV. E o tema é habitação. Então, o candidato Marco Prado fará a pergunta para o candidato Veveu, que foi o primeiro candidato a perguntar. Candidato Clodoveu, Veveu, o que fazer para melhorar a habitação do Porto de Sobral, principalmente nos distritos e nos bairros, mas não só a habitação, a infraestrutura, água, esgoto, segurança e iluminação, porque casa não é apenas o bastante. O senhor tem 2 minutos para responder, candidato. A minha ação principal é realmente melhorar a qualidade de vida para as pessoas, como eu disse, especialmente as pessoas que mais precisam. E é para estas pessoas que a nossa ação fundamental se dirige. Realmente o que eu pretendo é fazer com que Sobral seja uma cidade mais justa, mais solidária para essas pessoas, com educação, saúde, saneamento, abastecimento d'água e casas. E tenham agido muito nisso. Eu vejo que tem famílias que moram em lugares que a gente chama de casa porque é uma família morando ali, mas que precisa realmente de grandes mudanças. É por isso que eu defendo mudanças importantes em Sobral. Para isso, já estou agindo. Amanhã, aqui em Sobral, se inicia a construção de mais de 2.000 casas, Minha Casa Minha Vida, voltada exatamente para essa população. E estou também trabalhando já com o Ministério das Cidades e com o Banco do Brasil a contratação de um outro projeto, Minha Casa Minha Vida Rural, para fazer casas para a população que mora nos distritos, na sede dos distritos e também nas comunidades rurais. Claro, não são apenas as casas, é casa com infraestrutura, com saneamento, com abastecimento d'água, com área de lazer, praças arejadas, para que as pessoas vivam com felicidade, com harmonia. As pessoas, o que eu quero é exatamente isso, é fazer de Sobral uma cidade mais justa, mais solidária. E para isso, nós precisamos dessa infraestrutura. Por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, de mais de 2.000 casas ali, em frente à Coab 3, lá nós iremos construir uma unidade de saúde nova, uma escola de tempo integral novo e 3 creches para que a população que trabalha, seus pais, possam deixar seus filhos em boas mãos. Aí sim, nós teremos uma condição mais efetiva e mais agradável para que essas pessoas vivam plenamente. Que esse é o meu objetivo central, melhorar a qualidade de vida das pessoas, especialmente as pessoas que mais precisam. Agora a sua réplica será de 1 minuto. Bem, nós iremos regulamentar as situações fundiárias dos terrenos irregulares de Sobral. Iremos dar a escritura pública para aqueles que não podem pagar. E o nosso projeto, nesses 4 anos vindouros, é construir 1.200 habitações ano, não é? Para melhorar a vida da população de Sobral. E com infraestrutura, com segurança, com papel passado, para dar a autoestima, para você saber que aquela casa é sua. E reativar os programas de mutirão e trabalhar também em parceria com o governo federal no programa Minha Casa Minha Vida. É assim que nós vamos trabalhar, com dignidade e dar casa e escritura pública para a população, se Deus quiser. A sua tréplica de 1 minuto, candidato. Além do que eu já me referi, 2 ações são muito importantes. Transformar todas as casas de taipa de Sobral em casas de alvenaria. Nós já sabemos quantas são,
aonde elas estão, a quem pertence. São quase 5.000 habitações ainda de taipa no nosso município. 2.500 mais ou menos em Sobral e o mesmo número nos distritos. 1.300 na sede dos distritos e 1.200 nas comunidades rurais. Transformar todas as casas de taipa em casa de alvenaria. E, claro, também ampliar o programa de banheiros nas residências. Evidentemente que a casa é um lugar fundamental, é o ninho das famílias, é o lugar onde as pessoas se encontram. Mas é evidente que nós temos que gerar emprego, trabalho, renda, qualificar essas pessoas através de programa de qualificação profissional para os jovens, mas também para aqueles mais idosos, e gerar novos empregos, fortalecer a economia local já estabelecida e também investir, trazer novos investimentos. Sexta-feira, a TAC Motors começa a funcionar em Sobral, produzindo jipes para atender... Tempo esgotado, candidato, muito obrigada. Bom, agora encerramos esse bloco, mas antes disso, gostaria de informar aos candidatos, mais especificamente ao candidato doutor Guimarães, que o seu direito de resposta foi indeferido, porque a comissão jurídica interpretou que não foi caso, não foi caso de calúnia, nem injúria, nem de difamação. Agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o debate. É a Nordeste TV nas eleições 2012. Agora apresentando as regras deste terceiro bloco do debate. Neste bloco, os candidatos responderão a perguntas gravadas. Primeiro será veiculada a pergunta. Em seguida, o mediador sorteará o candidato que irá responder. Cada candidato responderá 2 perguntas. A pergunta será de 30 segundos. Cada candidato terá 2 minutos para responder a cada uma das perguntas. Lembrando, candidatos, que essas perguntas foram feitas por representantes de alguns órgãos populares e alunos e docentes do Colégio Luciano Feijão. Agora vamos à primeira pergunta gravada. E a minha pergunta é sobre saúde. Eu gostaria de saber qual a proposta do candidato a prefeito de Sobral no tocante à melhoria na assistência da saúde pública, destinado principalmente à população carente desta cidade, uma vez que há insuficiência de profissionais e medicamentos essenciais para promover a melhor qualidade de vida da população. Bom, nós pedimos à produção do programa para reprisar, para repetir essa pergunta. Os candidatos estão reclamando retorno de áudio aqui no nosso estúdio. Então, eles não compreenderam o que foi perguntado. Nós podemos reprisar, podemos colocar novamente a pergunta. Pode ser? Vamos então repetir, a pedido dos candidatos, a primeira pergunta gravada. E a minha pergunta é sobre saúde. Eu gostaria de saber qual a proposta do candidato a prefeito de Sobral no tocante à melhoria na assistência da saúde pública, destinado principalmente à população carente desta cidade, uma vez que há insuficiência de profissionais e medicamentos essenciais para promover a melhor qualidade de vida da população. Bom, agora vamos sortear quem é que responde, né, a essa primeira pergunta. Primeira pergunta respondida pelo candidato professor Oswaldo. Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder. Bem, a saúde é fundamental para a vida dos seres humanos e do meio ambiente. Nós não podemos separar a saúde do meio ambiente. Utilizando a educação como meio para garantir o acesso à saúde, a qualidade de todo sobralense, principalmente para os mais pobres. Nós vamos cuidar da saúde, cuidando também dos mais pobres. É importante dizer que a saúde, ela sim deve ser um direito garantido pelo Estado. É uma obrigação do Estado garantir a saúde para todos os sobralenses. E é um direito do cidadão. Nós achamos que a saúde hoje é uma saúde curativa. E os pobres morrem na fila. Os pobres morrem na Santa Casa, morrem nos hospitais, morrem antes de ser atendido. Por quê? Porque a saúde é a saúde do mercado, tudo vira mercadoria. Nesse modelo de sociedade, que tudo vira mercadoria, só vale quem tem dinheiro. Então, os pobres é quem sofre mais com essa questão da saúde. Nós achamos que é preciso e necessário um olhar mais cuidadoso e ter uma política de prevenção da saúde.
E a prevenção, ela vem pela educação, vem pelo cuidado com o meio ambiente, vem pelo cuidado das pessoas. E nós não podemos deixar fazer com que a educação que é recebida pelos médicos nas universidades públicas do nosso estado, né, é necessário que esses profissionais tenham compromisso com o povo que muitas vezes paga a sua educação. São médicos que não querem vir para o interior, que não querem ter um compromisso direto com a saúde pública. E é um papel do Estado, é um papel do município cuidar da saúde pública. E nós vamos sim implantar em Sobral uma saúde... Tempo esgotado, candidato. Muito obrigada pelas suas considerações. Agora vamos à segunda pergunta gravada. Minha pergunta é sobre desigualdades sociais. Senhor candidato, as desigualdades sociais atingem historicamente o Brasil. Se percorrermos os bairros do Distrito de Sobral, iremos nos deparar com um processo desigual de distribuição de renda. Diante desse grave quadro, quais as suas propostas para garantir um governo solidário, participativo e com projetos voltados para todos, não apenas para uma minoria? Vamos agora sortear, né, o candidato que irá responder a essa pergunta. Candidato sorteado, doutor Guimarães. O senhor terá 2 minutos, candidato. A pergunta é pertinente e muito própria. Nós temos um projeto que é bem dividido. Em relação ao campo, à agropecuária, nós teremos de incentivar a transferência de tecnologia da Embrapa para o empresário do campo ou para a família individualmente considerada. A Embrapa está aí há 2 décadas, tem muita informação e elas não estão chegando àquelas pessoas que querem trabalhar especificamente na ovino-caprinocultura. Então é a isso que eu me refiro. Vamos fazer do nosso município um polo importante na produção da ovino-caprinocultura. Em relação à fruticultura, vamos utilizar esse manancial do Rio Acaraú para que dando condição a essas pessoas e incentivo tecnológico para que apoio tecnológico para que elas produzam, né? E na área urbana vamos atrair indústrias intensivas em mão de obra, né? Vamos também incentivar a criação aqui, o que já existe em Fortaleza com sucesso, do Banco Popular de Sobral, que vai dar um crédito com valor bem significativo para o microcrédito, para o microempresário. Então, ele terá diretamente na sua associação essa oportunidade, fugindo das taxas bancárias. Outro ponto importante, vamos criar a central de abastecimento aqui na região, nos moldes do que já existe em Fortaleza, na Ceasa. Então, são essas atividades que vão empregar a nossa gente, gerar renda e melhorar a condição de subsistência econômica dessas pessoas e dessas famílias. Muito obrigada, candidato. Vamos agora à terceira pergunta gravada desse debate. Sabemos que Sobral é uma cidade que vem se desenvolvendo nas mais diversas áreas. Todavia, com o progresso surgem também os problemas, como o crescimento no índice de criminalidade. Sabe-se que a violência não se combate apenas com policiamento ostensivo, mas acima de tudo com programas sociais e investimentos na educação. Como o seu programa de governo contemplará esse desafio? Vamos agora ao sorteio do candidato que irá responder a essa pergunta. Candidato sorteado, candidato Veveu. O senhor terá 2 minutos para a sua resposta. Bom, uma pergunta muito interessante. Eu parabenizo ao jovem que fez essa pergunta. Esse é um assunto importantíssimo e que eu trago para mim como uma prioridade. Como eu sempre digo, para mim o foco da minha ação é a qualidade de vida das pessoas, é o bem-estar das pessoas. E essa questão da violência, você tem toda a razão, ela tem uma base comum nas desigualdades ainda existentes no nosso país e aqui em Sobral, evidentemente. Para isso é necessário algumas medidas preventivas e algumas medidas de ação concreta. Nas medidas preventivas, nós temos que trabalhar intensamente a educação, não tenho dúvida nenhuma. Para isso, nós estamos trabalhando desde já
Centro de Educação Infantil são creches para crianças de 0 a 5 anos de idade. São 11 creches que nós estaremos construindo. A ideia de construir 15 novas escolas, já estamos com os recursos garantidos para essas escolas, locais onde serão construídas, nos bairros do Distrito de Sobral, iniciando a escola de tempo integral. Claro que isso precisa estar associado a uma política de capacitação profissional para as pessoas, para os jovens que saem das escolas e precisam ir para o mundo do trabalho. Então, uma política para a juventude. É fundamental que a juventude seja bem acolhida, porque ela tem um papel fundamental. Daí, algumas ideias, como, por exemplo, o Crédito Jovem. É um programa para financiar iniciativas de jovens montarem seus negócios e terem um acompanhamento de gerenciamento. Claro que, ao lado dessas ações, é preciso ter uma ação de qualificação da Guarda Municipal, a ideia de implantar câmeras de vídeo monitoramento em todos os bairros de Sobral, mais viaturas, mais Guarda Municipal. Nós vamos fazer um novo concurso para a Guarda Municipal e, evidentemente, uma articulação das ações da polícia no que diz respeito à Polícia Militar e à Polícia Civil. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigada pelas suas considerações. Você assiste agora a 4ª pergunta. Gostaria de abordar um tema não somente pertinente, como também preocupante em nossa cidade, a problemática do crack. Alguns especialistas já caracterizam esse problema como uma epidemia no Brasil. O problema em nossa cidade existe e precisa ser enfrentado urgentemente. No seu plano de governo, quais ações concretas são oferecidas para a população sobralense para enfrentar esse desafio? Bom, o candidato que irá responder a essa pergunta, obviamente, candidato Marco Prado. O senhor terá 2 minutos. Parabenizo a pergunta do jovem e quero dizer que o drogado não merece camburão. O drogado merece uma mão amiga. A minha maior luta como vereador foi para a implantação urgente de uma clínica de recuperação para dependentes químicos aqui em Sobral. Porque a procura das mães, a procura das famílias, a procura até do próprio dependente, pelo auxílio do poder público, esse dependente, essas famílias que não podem pagar, que não têm renda suficiente para procurar, para sair das drogas. E nós, no nosso governo, temos um compromisso, no nosso plano de governo, um compromisso sério, não para a implantação, a construção, não apenas de uma, mas de várias clínicas de dependente químico. Projeto esse que eu venho encaminhando várias e várias vezes ao governador do estado, ao próprio prefeito, não é independente de bandeira partidária, porque isso é uma questão de saúde pública. A droga, ela traz vários outros problemas, não é? Traz o roubo, traz o assassinato, porque o jovem não fica naquela ansiedade de querer a droga. Então, nós temos que olhar para a nossa juventude, mas o mais importante é não deixar nossos jovens chegar a este ponto, não deixar nossos jovens querer usar o crack. Nós queremos dar oportunidades iguais para a nossa juventude. Ninguém quer se drogar, Sobral, ninguém quer se drogar. Todos nós, toda a juventude precisa de uma oportunidade, mas aqueles que estão já no caminho da droga vai ter esta mão amiga, esta mão querida, esta mão que conhece verdadeiramente a falta de oportunidade que esse jovem está tendo e que essa família está se acabando. E nós vamos reestruturar, porque o problema da droga não é só do usuário, é sim também do poder público, da falta de políticas sociais voltadas para a oportunidade. Tempo esgotado, candidato, muito obrigada. Agora vamos trocar as urnas. Vamos pegar essa próxima urna com os nomes de todos os 4 candidatos para a segunda rodada de perguntas gravadas. Vamos à próxima pergunta. Eu gostaria de saber, a respeito do candidato, quais são as propostas deles em questão ao jovem. Porque hoje em dia a gente anda no centro, né, nos bairros, e as crianças estão tudo jogadas na droga. Eu queria saber em relação sobre isso, né? Bom, vamos agora ao sorteio do candidato que vai iniciar essa segunda rodada de perguntas gravadas. Bom, o candidato que irá responder a essa pergunta será o candidato Dr. Guimarães.
Muito bem. O senhor terá 2 minutos. A questão de amparo ao jovem, ela começa na escola em tempo integral. Mas a escola em tempo integral é para valer. Aquela em que a criança entra para tomar o café da manhã e sai depois do lanche das 15 horas. Para aquelas pessoas que já estão fora da alçada do município, nós temos um projeto para envolvê-las com artes e com esporte. Para tanto, vamos construir na região próxima aos terrenos novos um centro esportivo e um centro cultural, um centro de artes. Da mesma forma, na Grande Sinhá Saboia, nós levaremos para lá também um centro esportivo e um centro de artes. Esse centro de arte, o jovem terá a oportunidade de aprender a tocar um instrumento, de aprender a pintura, de aprender assuntos pertinentes à dramaturgia. Lá formaremos atores, que o maior desejo meu, como sobralense, é ver alguém daqui, na novela da Globo, na novela do SBT, brilhando, um ator forjado aqui na nossa escola de arte. Além disso, a questão do esporte, ela também retira o jovem da rua, da ociosidade, e lhe dá uma oportunidade hoje, através do MMA, através do futebol e através de outras modalidades esportivas que cada vez mais caem no gosto da população jovem de nosso país e de nossa cidade. Vamos agora à nossa próxima pergunta. Quero saber o que é que você, candidato, pode fazer para melhorar a cultura de Sobral. Vamos agora sortear o candidato que irá responder a essa pergunta. O candidato Marco Prado. Candidato, o senhor terá 2 minutos. Parabenizar a pergunta do Tupinambá, nosso querido Babá, né? Uma cultura viva em nossa cidade, né? E que merece apoio, não só ele, mas como toda cultura sobralense. Eu, como vereador, isso não é promessa, isso já é projeto nosso como vereador, aprovado e sancionado pelo prefeito, de cada show que vier da Bahia para Sobral, show da Bahia, dupla sertaneja, antes terá que ter uma contratação de conjuntos, de grupos daqui de Sobral. Este é um projeto nosso, porque aprovado e sancionado, e que nós vamos executar, que não está sendo executado. Nós fizemos esse projeto para ser executado e vamos executar para valorizar a cultura sobralense verdadeiramente. Vamos voltar também aos antigos festivais de música no nosso querido Teatro São João, aqui na frente da Nordeste TV. Vamos valorizar os grupos teatrais, vamos dar verdadeiramente apoio às nossas escolas de samba, não faltando 5 dias para o carnaval, ou 1 mês para o carnaval, como acontece há muito tempo atrás, feito pela Prefeitura de Sobral. Vamos dar antecipadamente uma estrutura maior para uma liga das escolas de samba de Sobral, para relembrarmos os grandes carnavais de Sobral. Vamos dar apoio aos centros culturais, ao nosso artista. É isso sim que precisa ser feito. Dar apoio ao que é nosso. Valorizar as nossas festas. Por que não fazer o Festival do Caju na Serra do Rosário, a Rainha da Castanha? As coisas folclóricas da nossa terra é tão bonito, tão fácil. O que falta é vontade política. Políticas voltadas para o incentivo da cultura. Candidato, tempo esgotado, muito obrigada. Assista agora a próxima pergunta. Primeiro, o que serão feitos para resolver o problema dessas coletoras de lixo no centro da cidade? Vamos agora ao sorteio do próximo candidato que vai responder a essa pergunta, a esse questionamento. No caso, será o candidato professor Oswaldo.
Candidato, o senhor terá 2 minutos. Essa pergunta do Deoclésio é muito importante, até porque lixo é um problema ambiental. E nós temos que cuidar do lixo. Nós, seres humanos, somos os únicos animais produtores de lixo. E nós temos que cuidar desse problema. Esse problema é da humanidade. Nós vamos destruir o planeta, porque nós somos consumidores. E uma sociedade consumista, uma sociedade baseada apenas no consumo, essa sociedade ela está indo para o fracasso. O problema do planeta é um problema que é causado pela grande produção de lixo e produtores que somos nós. Nós temos que cuidar dessa questão. A gente sabe que Sobral está suja. Sobral está emburacada. Sobral é lixo por todo canto. É claro, é um problema da gestão pública, mas é um problema de educação. Nós temos que chamar as pessoas para dialogar sobre as questões do lixo. Nós vamos implantar em Sobral a coleta seletiva. Nós vamos estimular a cooperativa dos catadores. Os catadores da cidadania, para junto conosco cuidarmos da natureza e do meio ambiente. Esses lixos, ele acaba no rio, ele acaba no espelho d'água, que já é muito sujo, que é uma lagoa de estabilização. Esse lixo, ele causa problemas de saúde. Esse lixo vamos dizer assim, é uma das mazelas desse sistema consumidor que leva as pessoas, que leva a cidade para o descaso. E a gente sabe que essa questão é uma questão que cabe a todos nós. É preciso, é necessário que a gente faça um amplo programa de educação, que comece na escola, que passa pelas casas e vai para a comunidade. É necessário que a gente tenha um programa que possa também ter esse cuidado. O nosso aterro sanitário, ele está fora do CONAMA. Ele não é um aterro sanitário, ele é um lixão. Nós temos que se... Candidato, o seu tempo acabou. Muito obrigada. Agora, a última pergunta gravada desse debate. Eu queria saber dos senhores candidatos qual seria a proposta que vocês estão pensando para que possa agilizar o processo de desburocratização da emissão de alvará de funcionamento e sanitário na cidade de Sobral, pois atualmente ele é um dos mais lentos aqui na zona norte do estado. Bom, e o candidato que irá responder a essa pergunta, logicamente, candidato Veveu, 2 minutos para a sua resposta. Bom, essa questão ela é muito importante e ela está vinculada à questão dos negócios, por exemplo. E como eu tenho uma política ousada para a área da geração de emprego e renda, a área da ampliação da base econômica do município de Sobral, o enriquecimento da nossa população, essa é uma questão central, porque nós estamos trabalhando o fortalecimento das empresas locais com tecnologia, com qualificação de mão de obra. Nós estamos trabalhando intensamente para a atração de negócios importantes, de novos investimentos, para ampliar a oferta de empregos aqui em Sobral. Nós estaremos, como eu já disse agora há pouco, na sexta-feira próxima, dia 21, iniciando as operações da TAC Motors, que vai produzir jipes para todo o mercado nordestino, gerando 500 empregos diretos e, evidentemente, os indiretos, em frente à Marcovel, que vai trabalhar a adaptação de veículos. Portanto, a animação dos negócios precisa, sim, da desburocratização. E nós vamos trabalhar com isso, com a informatização de todo o sistema da Prefeitura de Sobral, no que diz respeito não apenas aos alvarás, mas a tudo aquilo que seja do interesse da população. Há um processo de informatização de todos os mecanismos, de todas aquelas necessidades básicas dos negócios, seja de alvará sanitário, de alvará de funcionamento, mas nota fiscal eletrônica. E como nós já estamos constituindo em Sobral toda uma rede de internet, inclusive cobertura 100% de todo o município, não apenas da sede, mas de todo o município, com a internet, a cobertura de internet agora fortalecida pelo acesso ao cinturão digital, vai permitir que nós desenvolvamos esse projeto de desburocratização das ações administrativas, visando celeridade, visando qualidade no atendimento das pessoas. Esse é o nosso objetivo central, melhorar o atendimento. Candidato, muito obrigada, tempo esgotado. Bom, encerramos aqui o terceiro bloco. Daqui a pouco estaremos de volta com o quarto bloco
desse debate. É a TV nas eleições 2012. Olá, estamos de volta com o debate com os candidatos a prefeito de Sobral. Vamos agora às regras deste quarto bloco. Neste bloco, candidato pergunta a candidato. O tema é livre. O mediador sorteará o candidato que fará a primeira pergunta a um candidato de sua livre escolha. Quem respondeu, escolhe o próximo a responder e assim sucessivamente. O último candidato escolhido para responder deve perguntar ao primeiro candidato sorteado para perguntar. A pergunta terá 30 segundos. O candidato terá 2 minutos para responder. Réplica e tréplica serão de 1 minuto. Bom, agora vamos sortear o candidato que fará a primeira pergunta a outro candidato de sua escolha. Lembrando que o tema é livre e que o candidato que primeiro perguntou será o último a responder. O candidato que fará a primeira pergunta será o candidato Dr. Guimarães. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Vou perguntar para o candidato Veveu. Os outros candidatos aqui ainda não foram prefeito, mas o candidato Veveu é o atual prefeito. E a gente vê a saúde de Sobral na UTI. Morre gente porque o exame para a biópsia não chegou, falta medicação porque não foi feita licitação, alguém morre porque a ambulância não foi pegar para fazer hemodiálise. Prefeito, como é que você vai fazer se você não fez até agora? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, primeiro, o sistema de saúde pública de Sobral, quando a gente faz a comparação com outros municípios e com o Brasil, ela é uma situação razoável. Mas eu não estou satisfeito, eu nunca estou satisfeito com o que a gente faz. Eu tenho em mim um desejo sempre permanente de melhorar as coisas, porque eu tenho como foco a melhoria da qualidade de vida das pessoas e as mudanças para melhorar a vida das pessoas. Entender a saúde de Sobral, precisa entender que a estrutura de Sobral, a estrutura de saúde de Sobral, ela estaria confortável para atender os 200 mil habitantes de Sobral. Mas ela tem que atender a 1.700.000 habitantes de 55 municípios da nossa região. Daí a importância da construção do hospital regional, daí a inauguração da policlínica, que já foi inaugurada, daí a importância da unidade de pronto atendimento, que já está em construção e que final de dezembro, início de janeiro, estará em funcionamento 24 horas por dia para atender a população. E tem mais, a construção de 13 novas unidades de saúde da família. Terreno já garantido, dinheiro já garantido, projeto já garantido e já começamos a construir a primeira na Vila Recanto para que dê condições de melhorar a estrutura da saúde do município de Sobral. Mas vai mais porque nós entendemos que a inauguração da CAF, que é a Central de Abastecimento Farmacêutico, que é a primeira desses modelos no Brasil, é ousada. E nós temos programas importantes, como o programa de levar o remédio para as pessoas que não têm condições de deslocamento para a sua casa diretamente. Além disso, o atendimento domiciliar de pessoas que precisam desse atendimento, a Prefeitura de Sobral vai fazer, fazemos e vamos aperfeiçoar. Claro que é fundamental nós compreendermos que precisamos também pensar o desenvolvimento regional da nossa cidade e, portanto, ver como assegurar os outros... Tempo esgotado, muito obrigada. Agora vamos à sua réplica de 1 minuto. Eu tenho certeza que os familiares desses casos que eu citei aqui, eles não ficaram contentes com a resposta do nosso candidato e atual prefeito. Porque nada justifica não fazer a licitação para comprar o remédio da Dona Maria, que não tem dinheiro para comprar. Nada justifica, por exemplo, você perder uma mãe porque a ambulância da prefeitura não foi pegá-la para fazer a hemodiálise. Imagine, telespectador, se essa situação ocorresse com você, o que você estaria vivendo hoje? Perder um ente querido porque a gestão foi omissa.
Esta é a realidade que a gente vive em Sobral. Nós não podemos nos enganar. Nós temos que aproveitar esse momento para separar o joio do trigo, saber quem é quem, saber quem promete e quem pode fazer. Vamos agora a 1 minuto da sua tréplica. A estrutura que eu falei, a estrutura que nós estamos montando é exatamente para aperfeiçoar ainda mais um sistema. Claro, além do que eu falei, nós vamos também criar nos distritos de Sobral, em todas as unidades dos distritos de Sobral, nós vamos criar uma estrutura de atendimento para as urgências. UTI móvel, com médicos para atender a essas pessoas. Vamos criar também nas comunidades, nós vamos fazer um estudo territorial para localizar em áreas dos distritos de Sobral a aproximação desse serviço. Evidentemente que eu nunca vou estar satisfeito, porque eu estou sempre querendo fazer mais. E esse é o meu desejo. Evidentemente que com a estrutura que nós estamos montando, 13 novas unidades de saúde, afinal de contas, hoje tem 28, é mais de 1/3 das unidades de saúde. Concurso para profissionais da área de saúde. Ampliar salários diferenciados para a área da saúde, para que a gente possa oferecer uma qualidade de atendimento sempre. Tempo esgotado, muito obrigada, candidato. Agora, quem o senhor escolhe para responder à exceção do doutor Guimarães, candidato doutor Guimarães, que foi o primeiro a perguntar? 30 segundos. Marcos Prado. Marcos, em Sobral nós temos uma preocupação importante com a juventude. Nós entendemos que devemos ter uma atenção especial. Por isso nós temos vários pró-jovens, temos capacitação para... Hoje mesmo são mais de 3.200 jovens que estão sendo capacitados, preocupação com a educação de tempo integral. Eu queria saber quais são as suas propostas para a política de juventude do município de Sobral. Candidato, 2 minutos para a sua resposta. Bem, o jovem é uma prioridade, vai ser uma prioridade no nosso governo. Nós temos vários projetos em relação à juventude. Um deles, Clodovil Arruda, é terminar a Vila Olímpica de Sobral, que eu não entendo o que é que está acontecendo. Uma obra há quase 10 anos, sem dar o verdadeiro intuito da obra. A obra não termina. Um instrumento municipal, um instrumento que poderia estar dando oportunidade à juventude sobralense para se formar um atleta, em qualquer modalidade esportiva, não é? O que é que está acontecendo? O senhor está dando continuidade a um projeto que não termina esta obra. É o verdadeiro continuismo, não é? Não termina uma obra como a Vila Olímpica, que poderia formar um jovem, não é? Até porque está se avizinhando uma Olimpíada em 2016 aqui no nosso país. Por que não? Vamos sim. No meu governo, vou terminar a Vila Olímpica e vou construir outra. Vou construir outra, porque o jovem merece respeito, merece oportunidades. E isto na hora de esportes. Vamos também dar qualificação ao nosso jovem para que ele possa ter um emprego digno, qualificar não só o jovem da sede de Sobral, mas dos distritos, dos bairros, de toda a localidade. O jovem merece respeito e no meu governo, nós vamos dar oportunidade a todos os jovens sobralenses. A sua réplica de 1 minuto. Nas minhas prioridades de melhorar a qualidade de vida das pessoas, especialmente daqueles que mais precisam, da democracia, da participação social, participação popular, e das transformações, a juventude é parceira, porque a juventude é necessariamente, por sua própria natureza, animada para ser promotora das transformações. Para isso precisa ter a qualificação, educação de tempo integral, cursos de capacitação profissional. Nós já oferecemos muitos, mas outros tantos deveremos oferecer cursos de capacitação profissional para que elas se insiram no mercado de trabalho, mas também ter um empreendedorismo juvenil em que ela própria possa fazer suas atividades. Criar aqui em Sobral um centro de referência da juventude, que é um espaço para a juventude ir lá se informar dos seus direitos, das suas necessidades, de busca de emprego, enfim, um espaço próprio para a juventude. O CRED Jovem, que é um programa que, além de capacitar para o gerenciamento de negócios, financia projetos através de editais da juventude, porque é necessário que essa ação seja também, não apenas na cidade, mas no campo. Daí a importância de nós termos uma política ousada, formação,
profissionalismo, cultura, esporte e lazer. Esse tempo esgotado, candidato, a sua tréplica de 1 minuto. Bem, o que o Viveu disse aqui não é o que acontece na prática. Faz 2 anos que ele está no poder. E não está acontecendo isso. O que está acontecendo são os nossos jovens sendo assassinados em plena praça pública. Meio-dia, 2 horas da tarde. O que está acontecendo é isso. Cadê essa oportunidade? Cadê essa qualificação? Nós vamos fazer porque nós conhecemos a juventude de Sobral e não é agora. O prefeito está com mais promessa. Quem já não fez de 2 anos, vai querer mais 4 anos para fazer? Observe, abra o noticiário, abra os blogs, vá às ruas, olha o que é que está acontecendo com o crack tomando conta da nossa juventude. Não é possível, não se deixe enganar, sobralense. A realidade é totalmente diferente e o senhor e a senhora sabem disso. Candidato, agora a sua pergunta. Eu tenho que fazer a pergunta. Você tem que fazer a pergunta para o candidato professor Oswaldo. Professor Oswaldo. 30 segundos. Obrigado, desculpa. Professor Oswaldo, um dos nossos projetos, assim quando chegar na prefeitura, é fazer concurso público em todas as áreas, principalmente para procurador do município. O que é que você acha do servidor público ser terceirizado em Sobral? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Bem, Sobral é uma cidade, uma gestão, essas gestões antigas, já são 20 anos de Ferreira Gomes, né? É uma cidade que tem uma oligarquia na sua estrutura desde muito tempo. São décadas que as oligarquias se apoderaram da prefeitura de Sobral. São décadas que assumiram todos os recursos públicos para seus grupos. E a gente sabe que o funcionalismo é desprezado. Não tem concurso, não tem eleição para diretor de escola, que nós vamos fazer. São tudo manipulado pelos vereadores, pelos cabos eleitorais, os prefeitinhos e pelos grupos que apoiam os candidatos, o candidato à prefeitura. Nós temos que romper com esse modelo de gestão. Sobralenses, acordem, está na hora da gente dar a virada. É o momento da gente romper com esse velho modelo, um modelo que está gasto. Passaram 20 anos e agora querem mais 4. O Marco Prado já faz parte de uma oligarquia também já antiga. O outro candidato chegou há pouco tempo em Sobral. Então eu sou o único candidato que estamos aqui nessa disputa eleitoral com condições, com capacidade de fazer uma outra forma de gestão. Uma gestão participativa, que converse com as pessoas, que dialogue com as comunidades, com o distrito e com todos os bairros de Sobral. É necessário ter transparência. Nós vamos fazer uma grande auditoria nas contas públicas desse município. Teve um problema com o SAI que não foi resolvido, ficaram todo mundo calado. Deu em quê a questão do SAI? Não há concurso público, é tudo indicação. São cargos comissionados, pessoas que são colocadas para dentro da prefeitura com os amigos. Nós temos que romper com essa velha política e a opção é o PSOL, é o 50. Candidato, 1 minuto para a sua réplica. Bem, professor Oswaldo, só um instante. Eu não faço parte de oligarquia. Né? Eu sou filho de um cidadão chamado Zé Prado, que implantou uma das maiores obras de Sobral, que foi o Distrito Industrial. E eu sou neto do homem que também fez a segunda e a primeira, entre as duas, maiores obras de Sobral, que foi a implantação da UVA, Universidade Vale do Acaraú, a qual o senhor estudou e é professor. Parabenizo até o senhor por isso. Mas voltando ao assunto, o sobralense, o servidor, precisa de estabilidade, precisa de segurança no seu emprego, e isso nós vamos dar com o concurso público. O servidor não pode ser humilhado porque é terceirizado, e quando chega a eleição, tem que votar e colocar o adesivo do candidato da prefeitura. Isso não podemos admitir. Estamos em pleno século XXI. Você chega nos distritos de Sobral, tem 6 motoristas para uma ambulância, às vezes quando não tem uma ambulância. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigada pelas suas considerações. Agora o senhor terá 1 minuto para a sua tréplica. Ora, o Marco Prado dizer que não é oligarquia, rapaz. A história, ele não entende da história e não compreende o que é oligarquia. O pai dele foi prefeito, o avô foi prefeito, ele é vereador,
tenta muito tempo, há muitos anos, tenta ser prefeito, né, não consegue. A gente sabe que a candidatura dele é negociada com a estrutura local da Chapa Branca. Então é preciso, é necessário que a gente compreenda essa estrutura oligarca de Sobral para que a gente possa dar o passo adiante. O passo adiante. Esse grupo que está na estrutura do poder aqui em Sobral, que quer tomar conta do Estado, tá? Então está se tomando conta de tudo. É necessário que a gente tenha a consciência. Eu quero politizar a política e quero chamar as pessoas para compreender esse momento histórico de Sobral. Um momento histórico da gente romper com tudo isso e construir uma outra sociedade, uma outra Sobral. Candidato, pois só um instante. Quero comunicar a produção desse debate, que foi pedido neste momento o direito de resposta por parte do candidato Marco Prado. O seu pedido será avaliado pela nossa comissão jurídica. Finalizando essa roda de perguntas, de temas livres, escolhas livres também, vamos agora ao candidato professor Oswaldo, que fará a sua pergunta para o candidato doutor Guimarães. O senhor dará 30 segundos. Bem, doutor Guimarães, esse modo de vida imposto, que tem como prioridade a desigualdade social, a questão econômica, baseado na indústria, que explora nossos trabalhadores, que está colaborando com o êxodo rural, que faz com que as pessoas sejam exploradas, baseada nesse modelo de exploração. Eu queria saber o que é que você pensa sobre esse modelo, essa forma de lidar com a economia. O senhor terá 2 minutos para a sua resposta. Professor Oswaldo, interessante a sua colocação. No mundo moderno, se utiliza muito a questão das cooperativas. Só que cooperativa em Sobral virou uma maneira perversa de não pagar os direitos sociais das pessoas. Você vê o lixo Sobral, os garis de Sobral, essa gente que limpa a cidade para nós, que lida dioturnamente com lixo perigoso, com bactérias, com vírus, estão todos albergados numa pseudo-cooperativa que lhe subtrai os direitos mínimos. A gente sabe que a cooperativa funciona como de fachada, sabe quem é o dono da cooperativa, e ficam eles, coitados, morrendo na míngua, como eu vi um cidadão lá no Jordão, que foi infectado por uma bactéria e estava lá, foi procurar a Previdência, não tinha nenhum recolhimento da Previdência para ele, e ele estava lá vivendo de caridade de um e de outro, até que a morte chegue, ou então que Deus o cure. Isto é uma perversidade. Isso não pode mais existir numa sociedade moderna, como a gente concebe e como a gente quer a nossa Sobral. Digo para os garis de Sobral, meus irmãos, porque vocês têm valor. O primeiro ato meu é registrar vocês na carteirinha de trabalho, para que vocês tenham, sim, o seu direito assegurado, porque a lei lhe dá isso, meu irmão. A réplica de 1 minuto. Bem, a cooperativa do lixo aqui de Sobral, a gente sabe que é uma falsa cooperativa. Cooperativa não tem dono. Cooperativa está dizendo, é um grupo cooperado que estão trabalhando. Mas nós vamos sim dar uma resposta aqui em Sobral, construindo uma outra economia possível, que é a economia solidária. A economia voltada apenas para indústrias, trazer toda essa massa dos trabalhadores como uma massa de manobra, do sofrimento das pessoas, da escravidão. A Grandene é importante para Sobral, como outras empresas são importantes. Está aí o nosso prefeito fazendo campanha de empresa. Talvez porque essas empresas são que bancam as campanhas. Nós vamos romper com esse modelo de exploração dos trabalhadores. Nós queremos uma economia que seja a economia solidária, vamos implantar o Banco Popular, vamos construir microcrédito para que as pessoas possam ter qualidade de vida e assim possam melhorar a sua vida. Agora a tréplica de 1 minuto, candidato. O professor tem razão quando assevera
que há muitas pessoas que estão sendo exploradas na nossa cidade de uma forma absolutamente até desumana. A questão da atração de novas indústrias, isso é algo que interessa a todas as pessoas, a todos os gestores, a todas as famílias. Agora, nós temos como meta atrair empresas para Sobral, mas empresas que sejam intensivas em mão de obra, porque isto vai fazer com que o leque de oportunidades se estenda de uma forma bastante grande, porque é necessário que a gente empregue para que o trabalhador realmente tenha reconhecido os seus direitos. Essas cooperativas de fachada, isso é um assinte, isso é um atentado contra o trabalhador aqui na nossa cidade. Estamos encerrando mais esse bloco. Antes disso, candidato Marco Prado, eu recebo a informação agora da produção desse debate de que o seu direito de resposta foi negado pela comissão jurídica, entender que não houve, não foi caso, não tem havido nenhuma calúnia, difamação, nem injúria por parte do seu adversário. Agora nós vamos a mais um intervalo. Só um instante, candidato. O senhor pediu um direito de resposta? Bom, acabo de ser informada de que o candidato Veveu, a produção do programa, informam que ele está pedindo um direito de resposta sobre declarações feitas pelo candidato professor Oswaldo do PSOL. Seu direito será analisado pela nossa comissão. Bom, vamos a mais um intervalo, voltamos com o último bloco do debate. É a Nordeste TV nas eleições 2012. Estamos de volta com o quinto e último bloco do primeiro debate da Nordeste TV com os candidatos à Prefeitura de Sobral. Desde já eu gostaria de informar o candidato Veveu que o seu direito de resposta também foi negado pelos mesmos motivos que os anteriores. Bom, vamos agora às regras desse bloco. Os candidatos farão as considerações finais. A ordem seguirá sorteio realizado pelo mediador. Cada candidato terá 2 minutos. Agora vamos ao sorteio, né, do primeiro candidato a fazer as suas considerações finais nesse último bloco do debate da Nordeste TV. Bom, o primeiro candidato será o candidato Dr. Guimarães. Candidato, o senhor terá 2 minutos para as suas considerações finais. Ok. Inicialmente, minha mensagem aos professores assegurando que eu vou democratizar a escolha dos núcleos gestores. Ela será feita através de seleção a partir do diretor da escola, e não somente a partir dos coordenadores, sem qualquer interferência política. Outro ponto importante que eu quero comunicar de forma mais ampla à comunidade é que, no meu governo, jamais haverá perseguição política. Jamais os professores, os médicos serão chamados para serem cabestados para votar em candidato A ou B ou C. Eu sou um democrata. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração, gente, amigos, a gente não pode se enganar. Eu, o Marco Prado e o professor Oswaldo, pode ser que a gente venha fazer, cumprir o que a gente está prometendo, ou não. Agora, um candidato que está aí há 2 anos praticamente, que deixou faltar remédio, que não tomou uma atitude em relação ao suprimento de água potável. O Jordão está sendo suprido por carro-pipa. Promete, continua prometendo. Dá para acreditar nessas promessas? Esse é o momento da gente refletir e da gente votar no candidato que tem capacidade, que se preparou para esse momento e que quer fazer em Sobral uma administração democrática. E para todos os sobralenses, não para um grupinho como a gente assiste em Sobral há muito tempo. Esse é meu compromisso e eu juro que vou cumpri-lo, porque essa é a cidade que eu amo, essa é a minha cidade, aqui mora meu pai, aqui eu vivi os melhores anos da minha vida. Mora minha família aqui. Muito obrigado, conto com o seu voto.
Muito obrigada pelas suas considerações. Agora, o próximo candidato sorteado para as considerações finais é o candidato professor Oswaldo. Candidato, o senhor terá 2 minutos. Sobralenses, eu queria agradecer, de certa forma, que a oportunidade que a emissora nos deu de fazer essa discussão, esse debate. Eu acho que todos os 3 candidatos são farinha do mesmo saco, tá certo? É o mesmismo da política velha, antiga, do interior. Nós temos que romper com essa velha política e é o momento, é a hora. Chegou o momento da gente dar um basta à velha política, a política do favor, a política do privilégio e a política dos amigos. Está na hora da gente criar a política do direito, fazer com que as pessoas tenham dignidade. Eu quero construir um processo democrático em Sobral. Eu quero construir um processo de participação popular. Nós vamos criar um conselho popular em todos os bairros e em cada distrito. Nós vamos criar um conselho político para fazer a gestão e as prioridades desse município. Nós vamos abrir a caixa preta da prefeitura para a gente saber como é que estão as finanças desse município. Nós vamos sim, junto com todos vocês, fazer um grande movimento, uma mobilização social para romper com esse modelo do falso modernismo, esse modelo caótico dessa política velha antiga, dos amigos do prefeito, dos amigos dos seus aliados. Nós vamos sim construir isso com o olhar de cada pessoa. Aí eu peço você o voto para os 50, o voto para os nossos candidatos a vereadores, vote 50 para prefeito e vote 50 para vereador, para a gente romper com essa velha forma de fazer política, construindo a participação popular e a democracia. Meus amigos sobralenses, está na hora, é o momento, a conjuntura é propícia. Vamos junto construir essa possibilidade. Eu sou a única opção nessa eleição para a gente romper com tudo isso. Eu sou a única alternativa, uma alternativa popular, que veio da periferia da cidade, que não tem aliado, que não tem dinheiro de empresa, que não tem dinheiro de nenhum político antigo. Vote 50, vote professor. Tempo encerrado. Candidato, muito obrigada pelas suas considerações. Vamos agora ao sorteio do próximo candidato, que fará as suas considerações nesse último bloco do debate aqui da Nordeste TV. Bom, o candidato sorteado foi o candidato Marco Prado. Candidato, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Sobral, é lamentável ouvir declarações de um professor de nossa cidade em relação à minha pessoa. É lamentável passar o que eu estou passando, o que a minha família, meus filhos, minha mãe, minha mulher, meus amigos, meus eleitores estão passando em relação a boatos maldosos, mentirosos, covardes, injúrias rasteiras de um boato. E o boato é igual boateiro. Mentiroso, rasteiro e covarde. Estou sofrendo muito, mas eu sou homem suficiente para te dizer, professor Oswaldo, eu te perdoo pela tua inocência. Agora eu não sei de quem o senhor está a serviço nesta sala. Sinceramente não sei. Eu te perdoo. Como toda a minha vida eu perdoo. E eu não julgo ninguém. Eu não julgo ninguém. Eu deixo o povo me julgar. Por isso é a 4ª vez que eu estou sendo candidato a prefeito. Me respeite, professor Oswaldo. Se você quiser me respeitar, respeite o povo de Sobral. Respeite o povo de Sobral. Você não sabe o que a minha vida, meus filhos e a minha vida política está passando. A coisa que eu amo mais na minha vida é minha família e a minha cidade de Sobral. Não faça isso, nem comigo, nem com ninguém. A gente não faz tudo para ganhar a eleição. A gente faz o possível. E eu quero dizer ao povo de Sobral que boato algum, mas boato mesmo algum vai me tirar da vida pública desta cidade princesa que eu tanto amo e que fui criado. Em relação ao Guimarães, eu pediria a ele que desistisse da sua candidatura pela pendência que ele tem na justiça, porque ele tem a pendência na justiça. Se a liminar dele cair, candidato, o voto seu tempo, não seu pode... tempo foi esgotado, candidato. Muito obrigada pelas suas... Só um instante, só um minuto. Contenha-se, só um minuto.
muito obrigada pelas suas considerações. Eu informo a produção desse debate que foi pedido o direito de resposta por parte do candidato doutor Guimarães. Será analisado, só um instante, ordem, por gentileza, será analisado pela nossa comissão e daqui a pouco nós traremos a resposta para o senhor. Antes disso, por favor, gostaríamos os candidatos que contenham-se. Pedimos aos candidatos, por favor, em respeito ao telespectador e ao eleitor, que contenham-se na finalização deste debate. Por gentileza, candidato doutor Guimarães. Vamos respeitar o público. Agora, para as considerações finais, o candidato Veveu. Candidato, o senhor tem 2 minutos. Bom, em toda a minha vida, eu busquei trabalhar intensamente para construir um mundo mais justo e mais solidário. Com menos desigualdades sociais, com mais oportunidades para todos. Em toda a minha vida, por uma escolha minha, fiz isso e estou continuando a fazer. A minha campanha, ela é levada, ela é conduzida em cima desses objetivos. Ainda em Sobral, apesar dos grandes avanços no Brasil, no Ceará e aqui em Sobral, nós ainda temos 7 mil famílias vivendo na extrema pobreza. São mais de 30 mil pessoas. São crianças, jovens, adultos, velhos, que vivem nessa situação de grande dificuldade. R$ 70 per capita. Uma família com 5 membros, 3 têm alguma renda, nenhuma delas maior do que R$ 70. São R$ 210. Não dá para viver. Desses, uma hora dessa, alguns, se comeram alguma coisa, foi pela solidariedade do vizinho, com um pedaço de pão amigo do vizinho. É para isto que eu quero ser prefeito de Sobral, para garantir as conquistas dos últimos anos, em todas as áreas, educação, saúde, infraestrutura, saneamento, mas eu quero ser prefeito para fazer as mudanças necessárias para fazer de Sobral uma cidade mais justa, uma cidade mais solidária. A cidade, o município é vivo, está sempre precisando de mudanças. E eu tenho essa inquietude dentro de mim de fazer essas mudanças acontecerem. E elas só poderão ser feitas se elas forem construídas com a participação de todos, com a democracia. É por isso que eu vou implantar o orçamento participativo, para que as pessoas decidam nas comunidades, nos bairros, nos distritos, o que é que precisa ser feito para melhorar a vida das pessoas. Claro, mais educação, mais saúde, respeitando os princípios da transparência, respeitando o princípio da democracia, que eu já faço assim. Eu quero me dirigir a todos os senhores e senhoras sobralenses. Tempo esgotado. Candidato Veveu, muito obrigada pelas suas considerações finais. Acabo de receber a informação de que o seu direito de resposta foi concedido. O senhor terá 1 minuto para se ater à resposta daquilo que a qual o senhor foi citado. Caso contrário, o seu microfone será cortado. 1 minuto, candidato. Quero esclarecer a respeito da colocação que o candidato Marco Prado fez. É porque ele não entende bem das leis. Porque se ele entendesse, ele compreenderia que uma decisão do tribunal, do TSE, que tem efeito muito maior, caçando os efeitos da decisão proferida aqui no estado do Ceará, me daria pleno direito de concorrer, ganhar essa eleição e assumir. Porque no processo político do qual eu estou sendo perseguido, não existe nada contra mim. Tanto que, poucas horas depois que o processo chegou em Brasília, poucas horas, Brasília me concedeu o direito de estar aqui. Agora, aqui dentro do Ceará, é lógico que, dado a importância que é Sobral e dada a importância que eu tenho para renovar a política de Sobral, aconteceu o que aconteceu. Mas sou candidato, peço o seu voto e vou ganhar essa eleição. Esgotado para o seu direito de resposta. Bom, encerramos neste momento o primeiro debate da Nordeste TV. Agradecemos aí a sua presença, a presença de todos os candidatos aqui. Pedimos que permaneçamos aqui, por gentileza, candidato Marco Prado. Ainda não encerramos o programa. Por favor, contenham-se em respeito ao público e ao eleitor que está em casa, está ali na praça acompanhando as declarações, as propostas dos senhores. Pedimos que, por favor, permaneçam no estúdio, né? Agradecemos ainda também ao apoio dos órgãos públicos para a realização desse debate, a Polícia Militar, o Ronda do Quarteirão, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal de Trânsito e o nosso muito obrigado, claro,
a você que esteve com a gente aí em casa durante o debate, a toda a militância que compareceu. Inclusive, vamos agora, ao vivo, falar com a repórter Rita Brito, que fará a repercussão aí desse debate com os candidatos. Uma boa noite para você, Rita. Boa noite, Catiúcia, boa noite a todos. Continuamos aqui na sede da Nordeste TV nesse dia histórico, quando acontece o primeiro debate transmitido pela televisão entre os candidatos à prefeitura da cidade. Participaram deste encontro todos os 4 candidatos. São eles: Veveu Arruda, do PT, Marco Prado, do PSDB, Professor Oswaldo, do PSOL e Doutor Guimarães, do PV. Entre os temas debatidos, a gente destaca a questão da segurança, da moradia, da saúde e vários outros. A presença da militância aqui ainda é muito grande, mas agora a gente vai conversar com os candidatos para saber como eles avaliam esse momento. O primeiro deles é o candidato, por favor, candidato doutor Guimarães, como o senhor avalia esse momento? Alô? Como o senhor avalia esse debate? Foi excelente porque permitiu aos candidatos que expusessem os seus projetos, né? Nós pudemos, ainda que de uma forma diminuta, mas anunciar um pouquinho de tudo aquilo que a gente quer trazer para essa nova Sobral, um projeto de modernização e um projeto antropocêntrico, um projeto voltado para o ser humano. Não serei um prefeito do concreto, do tijolo, do cimento. Serei um prefeito que vai cuidar das pessoas. Ok, candidato, muito obrigada. Agora a gente vai falar com mais um candidato que está chegando em instantes. Vamos ver quem é agora. Agora o candidato Marco Prado. Candidato, como o senhor avalia esse debate? Muito bom, porque deu a oportunidade ao candidato Marco Prado de falar a verdade. Não é? Tem candidato aí, como o professor Oswaldo, a serviço, não sei se é da candidatura do Guimarães ou se é da candidatura do Veveu, mas é lamentável, vindo de um professor, mentiras, mas eu consegui provar, porque esse debate, e a Nordeste TV teve a responsabilidade com a vida, com a eleição que está se aproximando e que nós vamos ganhar. Viva Sobral! Liberta Sobral! Obrigada, candidato. Vamos falar agora com o próximo candidato. Candidato professor Oswaldo, quais são suas considerações? Eu acho que é muito salutar um momento como esse para Sobral. É um momento que eu tive a oportunidade de apresentar essas velhas oligarquias que Sobral está passando por Sobral há mais de 20 anos. Nós estamos pronto para ir capaz de assumir a gestão pública de Sobral, fazer uma gestão participativa. O debate vai possibilitar a gente chegar na casa dos nossos eleitores e apresentar nossas ideias, nosso plano de governo, para a gente superar esse modelo arcaico de gestão pública de Sobral. Obrigada, candidato. Agora vamos falar com o último candidato, o candidato Veveu Arruda. Candidato, qual a sua avaliação do debate? Positiva a avaliação do debate. Primeiro é o fato de ser a primeira vez que a cidade de Sobral recebe um debate dessa natureza. Eu quero reafirmar aqui meu compromisso de promover as mudanças que são necessárias em Sobral, preservando as conquistas, visando a melhoria da qualidade de vida da população de Sobral. Para mim, o que eu desejo é que daqui a 4 anos, claro, ganhando as eleições, eu posso dizer que Sobral é a primeira cidade do Ceará, talvez do Nordeste, a erradicar a miséria. E isso vai ser bom para todos os sobralenses. Viver numa cidade sem miséria, sem pobreza. Ok, candidato. Obrigada pelas suas informações. O nosso tempo, infelizmente, teve que ser extinto. A nossa transmissão fica por aqui. A gente espera que esse debate tenha ajudado a você, eleitor, a escolher melhor o seu representante. É a Nordeste TV nas eleições de 2012.